Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. Hoje eu trouxe duas convidadas mais do que especiais, que são minhas amigas também, para a gente conversar no bate-papo super leve, para informar vocês de como é trabalhar com saúde mental, com os transtornos psiquiátricos mais especificamente. Então, hoje eu trouxe aqui a minha amiga Larissa. Oi, Lari, Oi, tudo bem? Mari, tudo bem? Tudo bem, sim. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a minha amiga Elis. Oi, Lari, obrigado, né, por estar aqui, nós três. Faz tanto tempo que a gente não faz um bate-papo desse, né? Sim, verdade. Então, agradeço muito vocês terem vindo. Elas são psicólogas, trabalham e atuam nessa área de transtornos psiquiátricos e a gente, inclusive, se conheceu trabalhando, né, juntas num ambiente de internação, né, psiquiátrica, com diversos tipos de possibilidades de transtornos, né? E eu queria iniciar aqui perguntando de forma mais pessoal, na opinião de vocês mesmos, da experiência, o que é que para vocês é o maior desafio de trabalhar com os transtornos psiquiátricos? Bem, Mari, para mim, trabalhar com saúde mental é muito prazeroso, mas de fato tem muitos desafios. E atualmente o que eu tenho percebido e tenho vivido de fato como um desafio envolve muito a questão da família, as famílias. A gente tem que trabalhar, sim, o paciente, a gente se envolve nesse processo do tratamento do paciente. É desafiador porque a gente não tem algo ali palpável, a gente tem realmente um tempo para ser aguardado, mas a gente também tem esse trabalho com as famílias. E que as famílias, elas também têm a dificuldade delas por estarem vivendo um momento difícil, também desafiador realmente enquanto familiar. O fator emocional pesa, mas a gente tem que estar amparando também essa família. E que cada família tem o seu modo de compreensão, tem o seu estilo também. Então, a gente, às vezes, tem uma boa recepção da família, outras mais ou menos, e a gente entende que também tem esse fator, né, de respeitar o tempo da família. Então, hoje eu tenho, como eu tenho também acompanhado muito de perto esse processo junto das famílias, eu tenho sentido como um desafio, assim, realmente, no aspecto do tratamento, para que a equipe consiga, de fato, fazer o tratamento acontecer, né? E que, às vezes, a família vem ali com alguns pontos que a gente também precisa considerar. Perfeito, realmente, porque é muito mais fácil a gente entender como tratar um transtorno que já está ali na cara, digamos assim, né? Todo mundo já está vendo que existe algo a ser tratado ali, do que olhar para mim, que sou, entre aspas, né, a saudável, e eu aceitar o fato de que eu também tenho que fazer alguma coisa para mim, né? Assim, que eu também tenho que me tratar, que eu também tenho que me conscientizar, que eu também tenho que me informar sobre o que está acontecendo, sobre como lidar com aquele ser que tem um transtorno, né? Então, muitas vezes o ponto mais difícil de lidar com as famílias é elas não entenderem a importância delas e também buscarem um tratamento, um suporte, uma psicoeducação, né? Porque é mais assim, não, ele é o que está adoecido, então é ele que precisa, Ele que precisa né, de. de todo o suporte, né? Então, é realmente família. Para você, Elis, qual seria? Eita! Para mim, o maior desafio é se manter sã, né? Porque estando lá dentro, lidando com a loucura do outro, nos atravessa e nós temos que estar preparados para isso. E temos que estar nos capacitando o tempo todo. Porque, como a Lari trouxe, a família ela está muito mais doente. Porque ela é leiga, ela não sabe como lidar e tudo bem com isso. E nós vamos ter todo aquele trabalho, principalmente de tirar essa ideia da família que vamos dar uma cura. Nós não trabalhamos com cura. Né? Eu sempre digo na equipe que eu trabalhava que a gente trabalha com a autonomia desse paciente, mas Perfeito. quando a família chega, ele quer cura. E aí nós temos que estar preparados para dizer, não, não ofereço cura, o que eu ofereço é autonomia. Esse paciente pode voltar para a vida dele, vai ter os ganhos dele, mas também vai ter as perdas que vão se transformar em obstáculos que ele vai vencer aos poucos, porque é dentro do tratamento que isso acontece, né? Então, o maior desafio é esse. Perfeito. E às vezes essa cura precisa ser compreendida como uma forma de aprender a lidar com aquilo, Exatamente. né?
de uma forma que não seja sofrido nem para o familiar e nem para a pessoa adoecida de fato, né? Sim. Assim, a pessoa que está com um transtorno, né? Porque essa autonomia que ele se refere é também respeitando a condição que o paciente consegue, né? É a autonomia dele. E não exatamente aquele projeto que a família tem, né, Exato. para a pessoa, ou aquele modelo que ele precise seguir. Não, vai ser conforme ele consegue de fato, respeitando o que ele tem de limitação, mas também de potencial. Então, essa desconstrução também da família é um desafio, né, de que não realmente para ele a autonomia é dessa forma, né, é dessa outra forma. Sem comparativos, né? E para mim, eu acho que o maior desafio, claro que o que vocês falaram com certeza seria também um desafio, mas eu penso muito na questão da equipe, da comunicação de equipe, né? Porque assim, às vezes o psicólogo tá ali buscando fazer de um jeito, porque às vezes as equipes são multi, mas não consegue ser Uhum. interdisciplinar, né? Verdade, Exatamente. Então, desse jeito. eu acho que esse seria o ponto de dificuldade que eu traria aqui para a gente, para nossa conversa, né? Essa questão da dificuldade da equipe ser interdisciplinar, de realmente se interligarem com o mesmo objetivo de alcançar essa autonomia ou uma qualidade de vida para aquela pessoa com um determinado transtorno, né? Porque às vezes o psicólogo vai por um caminho com o objetivo de dar qualidade de vida. Aí o médico vai por outro caminho com o objetivo de dar uma qualidade de vida. E aí o conselheiro ou o terapeuta à frente, né, que está Uhum. ali dando um suporte mais próximo ali no dia a dia, né, já vai para outro caminho. E aí a pessoa que fica ali no pátio, outro caminho. E aí não existe uma conversa entre si que às vezes, mesmo tendo o mesmo objetivo, que é dar uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa, uma autonomia, acaba que por ser caminhos diferentes e não conversados, Uhum. uma coisa acaba desconstruindo a outra. Às vezes, uma coisa que o médico faz desconstrói uma coisa que o psicólogo estava tentando fazer. Um exemplo, né? Então, é algo que eu vejo assim ainda bem presente nesse contexto de internação, nesse contexto de ambulatorial, né? De instituições que buscam tratar essas pessoas, né? A verdade é que realmente são muitos desafios, né? E até nesse ponto que você colocou, que realmente é um desafio também, é essa equipe entender que não precisa ter briga de egos, né? Luta de egos ali, de quem vai fazer o melhor, de quem está fazendo o certo, mas no sentido de cooperar para que todos trabalhem naquele propósito. E que realmente existe um propósito, que é o tratamento do paciente, né? E não confundir com outros elementos que vão, de alguma forma, atrair. Então, a junção de toda essa equipe é realmente um ponto muito importante, faz diferença no tratamento do paciente, mas que é desafiador também. Até pelas construções que cada um tem sobre o que é saúde mental, como é trabalhar com um transtorno psiquiátrico, o que é que precisa ser respeitado, e isso tem não existindo essa coesão, acaba também gerando desgaste, né, da equipe. Quando a equipe não converge, né? Quando ele não tem uma conversa entre si, quem mais sofre é o paciente. Porque se eu tenho Verdade. vários caminhos para ir, né? Eu tenho um médico aqui, eu tenho um psicólogo, eu tenho uma outra equipe ali, é um multi, mas não é inter. Como é que fica esse paciente? Também dificulta nesse tratamento. Porque, como a Lari traz, essa briga de egos é um dos desafios maiores. Porque eu escuto o médico, aí eu escuto o terapeuta, eu não escuto o psicólogo. E aí o psicólogo traz um olhar diferente, que juntando com esses dois olhares que já estão ali para esse paciente, ele traz uma melhora nesse plano dele individual. E aí esse paciente, quando sai da crise, né? Quando é que ele sai dessa crise? Porque se nem a equipe está conseguindo trabalhar para montar esse plano, ele também já está lá tirou o pé do chão, né? Está lá dentro dessa crise, desse surto dele. Demora, é uma dificuldade muito grande. Porque o que acontece muito? Quando o psicólogo está com um olhar e o outro tem um outro caminho, eu não chego a lugar nenhum. Não há lugar para chegar, né? Eu tô ali rodando em círculo e aí o paciente chega na crista da onda, que é a hora da alta, e a equipe ainda não acertou qual é o plano dele. E Sim. aí? Ele volta para a crise de novo.
E aí entra naquele movimento que a cultura daquele lugar também vai me engolindo. Ah, é mais um paciente X, é mais um paciente X, é mais um bipolar, é mais um X ou um Y. É que aí vem outro ponto. Que aí começam a tratar transtornos e não pessoas. Exatamente. Verdade. Que aí é onde mora Né? o perigo. Porque não existe uma receita de bolo, nós sabemos disso, né? Nós podemos pegar 15 pessoas com TB aqui, né? Transtorno borderline. Essas 15 pessoas, elas vão trazer características do transtorno, mas elas vão trazer o dela, a vivência dela, a vida dela. E eu não tenho como dizer assim, ó, para esse é isso aqui, ó, vai na fila aqui, eu vou te dando a tua receita. Não tem. E quando a gente está dentro do hospital psiquiátrico, alguns profissionais, eles são engolidos por isso. Não, mais um, ó, essa conduta. E não é. É aí que a psicologia entra com um olhar diferenciado. Não, não é mais um, é o fulano de tal. Ele tem as características dele, ele tem um sonho, ele tem os desejos dele e a gente precisa levar em consideração. E aí começam as brigas de ego. E Com isso é muito certeza. verdade, que eles falam assim, eu costumo muito dizer que nenhuma doença define a pessoa, né? A doença não vai definir de forma alguma, por mais que sejam pessoas com o mesmo transtorno, mas a forma, o vivido daquela pessoa é diferente, né? Aquela pessoa, ela é única. Então, é preciso compreendê-la naquela singularidade, seja no aspecto em relação à medicação, ao seu contato familiar, ao seu processo que vai acontecendo lá dentro de tratamento, mas também de entender que não tem como colocar nessa prateleira, né, todos ali da mesma forma, porque tem aquele rótulo. E é um ponto importante para a gente estar realmente quebrando os estigmas, né? A gente está desrotulando mesmo, porque não tem como a gente colocar a pessoa nesse pacote, mas sim a gente entender que não, ele é um ser humano, existe uma subjetividade, existe uma forma de dialogar com esse mundo, né? Então, a gente precisa estar atento para isso e que também vai trazendo qualidade de vida quando ele se percebe que está sendo aceito como pessoa e não sendo visto como um rótulo, né? Ou até mesmo sendo limitado pelo seu transtorno, pela sua condição. Exatamente. E não só ver a pessoa com a vivência em que ela tem de um transtorno na vida dela, né? Mas a própria estrutura, como você falou, né? A questão até do contexto familiar. Se tem rede de apoio, se não tem rede de apoio, qual é a rede de apoio? Porque às vezes a rede de apoio nem é a família. Às vezes é um amigo, às vezes é um namorado, às vezes é só um filho, às vezes enfim, às vezes é um vizinho, que a pessoa mora só e não tem muitas interações, aí o vizinho se preocupa, pergunta como é que tá, e aí acaba sendo essa rede de apoio, esse suporte, essa referência para aquela pessoa de cuidado, enfim, né? Então, realmente é algo que também precisa ser levado em consideração, porque eu não tenho como, por exemplo, tratar uma pessoa esperando que ela tenha um determinado nível de evolução, se eu sei que, por exemplo, numa depressão, ela vai voltar para casa, ela vai estar sozinha. Uhum. Exatamente. Porque os pais já morreram, porque, enfim, vai estar só. E não conseguiu ter um relacionamento por determinados motivos. É diferente de uma pessoa com depressão, que tem um pai e uma mãe em casa e tem uma estrutura até mesmo financeira, Sim. que também é uma coisa que faz diferença. E aí que pode ajudar ela a tomar o remédio na hora certa, que pode motivar, que pode chamar para fazer um programa legal, enfim, qualquer coisa que seja para dar ali um suporte. Não tem como ser igual. Uhum. Se uma pessoa, depois de um tratamento, ela vai para casa e ela vai estar só, e de uma pessoa que depois do tratamento vai para casa e vai ter ali um suporte familiar, ou pessoas que vão estar ali se preocupando, perguntando, ajudando, enfim. E que ela vai sentir realmente, tem pessoas que se importam com ela. Ela vai sentir que tem ali realmente uma importância na vida de alguém, né? Que as pessoas também valorizam a existência dela. E até mesmo para ela trabalhar esse olhar dela para ela mesma, né? Como é que ela se sente. E muitas vezes, infelizmente, diante dessas adversidades, também favorecem a questão da desesperança, né? Em relação à perca de sentido de vida, a realmente se sentir desesperançoso. Então, cada detalhe importa quando a gente fala de saúde mental. Sim. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê cada detalhe de ganho que a gente está conseguindo no tratamento daquela pessoa, é muito satisfatório. Porque saúde mental é realmente um dia após o outro. Então, muitas vezes fica a nossa expectativa enquanto equipe de ver logo a melhora do paciente em relação, seja
ao seu quadro psicótico, seja a uma abstinência mesmo, ou uma compreensão, uma tomada de consciência. Então, tem vários processos que a gente ali espera que chegue, mas tem o tempo daquela pessoa, não é o nosso, enquanto equipe. O da família, porque a família, quando eu falo justamente do desafio, porque a família vem com realmente as expectativas para a equipe. Ou até mesmo, de alguma forma, dando coordenadas para que o tratamento de repente siga dessa forma, ou seja feito tal coisa, e que a gente também vai tendo esse cuidado, esse tato de manejar com a família, para não ser deselegante, mas também acolher, e a gente conseguir fazer o trabalho da medida que a gente vai também conseguindo, né? E como deve ser feito. Então, nós ficamos nessa expectativa de querer que o resultado venha, mas a gente entende que precisa respeitar o tempo também dessa pessoa. Então, saúde mental é abstrato, né? Então, a gente precisa estar percebendo como está sendo cada ganho após o outro, porque a gente não tem garantia nenhuma sobre o futuro daquela pessoa quando estabilizar seu quadro, a depender do seu tratamento. Mas aquilo que ele alcançou, aquilo que ele conseguiu, é muito valioso, é muito importante. E isso que é satisfatório para a gente, enquanto profissionais, né? A família, ela gera muita expectativa na equipe. É o que eu sempre falo da cura. E às vezes a equipe, ela quer responder essa demanda. Acaba aí? trazendo para si uma responsabilidade que não tem Que como, não né? tem, né? Então, isso é muito perigoso. Porque quando a gente não consegue, né, atender a demanda de amor de alguém, aí eu tenho que me trabalhar, porque isso é uma questão minha. E aí a família pede que você, quando é que sai? Tá demorando tanto. E aí a gente entra na questão, cada paciente tem um tempo, o tempo dele é diferente do nosso. Se essa fuga da realidade está demorando, se esse surto ele tá, tem uma questão aí que é do paciente. E aí não tem uma questão com idade, não tem uma questão com, não é porque a doença é assim, também tem do paciente, né? Existe aí um inconsciente trabalhando aí, Com direto, certeza. né? Então, a equipe fica, não, mas não saiu ainda, eu já testei, eu já fiz isso, e eu tô. Os médicos também. E aí é a questão da gente não oferecer a cura. Porque isso fica angustiante. A família, mas. E aí, quando chega em casa, que esse paciente surta novamente e volta? Aí pronto. Aí a família fica desesperada e quando volta, eu percebo em alguns profissionais aquela. Poxa, a gente fez tudo e ele voltou. Não, nós fizemos tudo, ele voltou porque é dele. E Tem que é fazer tudo isso. de Tem que novo e fazer quantas vezes tudo for de novo. preciso. É por isso que trabalhar, né, nessa questão da psiquiatria, no nosso, com o nosso olhar, nós temos que estar sempre cuidando da nossa saúde mental, porque senão você entra nesse movimento de querer oferecer algo que você nunca vai poder dar. Não dá, não tem como dar. Porque não Cura é não sobre o existe. profissional, é sobre Não entender o contexto do paciente. exatamente. Nós que trabalhamos na clínica, nós sabemos disso. Tem coisas que requerem um tempo para que chegue, cada um tem o seu processo. A gente caminha com eles, mas a gente não faz a viagem deles, não. É só acompanhante, Perfeito. né? É isso mesmo. E aí tem aquela frase bem comum, né? De quando o paciente está ainda não saiu ou ainda não se conscientizou, não está cumprindo com as expectativas da família, e às vezes nem da equipe, Sim. né? Assim, que está acompanhando. E aí vem aquele comentário. Esse tratamento parece não estar servindo de nada, É. né? Quem nunca ouviu uma frase É. dessa? E como eu vi recentemente da família, mas ela não mudou nada. Ela ficou esse tempo todo, não mudou nada. Mas não é que vai virar uma outra pessoa. Vai ali possibilitar que a pessoa se conscientize, a depender também do seu processo, seu tempo, seu envolvimento. Tem uma série de fatores, né, que fazem parte daquele processo. Até porque quando a gente fala de personalidade, a gente fala de um modo de ser. Né? Então, um modo de ser não tem como mudar assim, porque ela ficou um determinado período ali internada. Não tem como. É estabilizar um quadro, por isso chegou a internação, porque chegou num momento crítico, né? Mas que ela vai sair a partir de um trabalho realizado com novas conscientizações. A aplicabilidade disso vai realmente ser da paciente, né? Do paciente. E como é que vai sendo isso? Não sabemos. A gente não vai saber realmente como vai ser na prática. A gente trabalhou, a gente fez o tudo que a gente fala, né? Mas a gente vai saber, na verdade, quando estiver em campo, quando ele está em casa no Sim, palco dele, né? no palco Digamos assim. dele.
né? Quando ele tá no palco dele é que a gente vai saber quem ele é. Nós em casa somos os nossos reis, né? Nós somos as nossas rainhas, nós estamos no lugar mais confortável. E aí eu entro numa internação psiquiátrica com uma depressão maior, e aí eu volto, continuo sozinha no meu quarto assistindo, sei lá, ou jogando direto. Qual a probabilidade de eu voltar pro meu quadro? Muito grande. Ah, Altíssimo. passou um mês, passou 15 dias, passou uma semana. Esse tempo aí é de cada um, que a gente já vem falando aqui, né? E aí eu volto pro mesmo lugar. Qual a probabilidade de eu ter uma nova crise? 100%. É só isso, né? Se eu repito os mesmos hábitos, né? Se eu tenho os mesmos padrões de comportamento, o mesmo processo realmente que por algum motivo existe, né? Por algum motivo eu permaneço nesse lugar, né? O que é que me faz permanecer nesse lugar? Existe um ganho. A gente não se mantém em um canto que não tenha ganho nenhum, né? Então, existe algum ganho. O problema é que esse ganho é um ganho em que está prejudicando, né? Então, é uma coisa que a pessoa está sentindo que está se satisfazendo de alguma forma, mas aquilo ali está prejudicando ela em outros aspectos da vida, né? Uhum. E aí, esse contexto das expectativas, né? Da melhora, da qualidade de vida, realmente no tempo de cada pessoa, dentro de diversas circunstâncias, tanto intimamente delas, né, a questão bem pessoal mesmo, quanto do meio em que ela vive. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa tem um determinado transtorno e ela vai, né, para uma clínica de tratamento, para um hospital, enfim, faz um tratamento, é internada, e aí ela começa a realmente ter mudanças comportamentais e de percepção dentro daquele contexto hospitalar. Dentro daquele contexto de internação que tem uma determinada rotina, que tem determinadas pessoas com determinados tipos de comportamentos e ela aprendeu a viver naquele ambiente. E aí, quando ela chega. E aí, às vezes, a família até consegue ver: nossa, ela mudou, caramba, que legal. Ai, que feliz, então ela já pode ir pra casa e tal. E aí, quando chega em casa, que a família provavelmente também não se tratou, Sim. aí a família ainda tá toda naquela tensão de, eita, como é que vai ser, né? E aí, às vezes, a família também fica com aquela sensação de meio que perdidas, né? As pessoas se sentem assim meio perdidas de como é que vai ser a partir de agora. E aí, aos poucos, aquela pessoa que voltou para aquele mesmo ambiente, que tá exatamente do mesmo jeito, ela acaba voltando para as mesmas situações, para os mesmos comportamentos. Porque ela conseguiu mudar em um outro contexto, em um outro ambiente. E Uhum. naquele, que é o que ela estava adoecida, né? Ou que talvez ela adoeceu, ou que ela adoeceu a partir daquele ambiente, ou ela adoeceu aquele ambiente, mas não importa. Aquele ambiente já está adoecido, então aquele ambiente também precisa ser mudado. E às vezes as pessoas não conseguem ver isso, né? Até porque a gente fala de um sistema, né? Família enquanto sistema. Então, quando um é afetado, naturalmente os demais são, indireta ou diretamente. E o ambiente faz total diferença, seja em relação às pessoas ou à rotina, porque os estímulos também fazem parte disso. Agora, como a gente sempre coloca, né, a importância de também a família quebrar essas resistências no seu tratamento, porque a família vem muitas vezes impondo, né, para o paciente, por isso a internação involuntária também, de que ele tem que se tratar, ele vai se tratar, ele precisa, ele vai ficar aí quanto tempo for. Alguns até trazem isso, ele vai ficar o tempo quanto for, mas e você? Né? É aí onde vem a resistência de que eu. Porque eu, às vezes ficam até incomodadas, Uhum. realmente, Como se né? fosse uma ofensa. Vamos, É. exato. Então, assim, vamos trabalhar para que todos se tratem juntos. O familiar está aqui tratando porque foi necessário tirar daquele ambiente de tensão por um determinado período. Sim. Mas as pessoas que permaneceram lá, elas precisam estar cuidando dessas questões. E isso também colabora para que a evolução seja mútua, né? E não só unilateral. Então, essa caminhada, ela é realmente um passinho de cada vez, né? Ela é galgada realmente nesse propósito de que todos tenham essa qualidade de vida e até mesmo a rotina, porque a família traz essas dúvidas, né? Mas e aí, o que é que eu vou fazer agora? Ele vai para casa e o que é que eu falo? O que é que eu faço? Como é que é? Então a gente procura trabalhar essa família também para orientar nesse sentido, ajudar nesse sentido. Mas exatamente como vai ser, a gente não vai saber.
mas que quando a gente vê, também tem o ponto positivo, né? Eu também acompanho famílias que se tratam e entendem isso. Faz total diferença. Faz muita diferença quando a família se trata, compreende o processo e que realmente não tem como só o paciente se tratar, a gente também, e a gente vai colaborando junto, né? Entendendo a importância do papel de cada um, seja a equipe, seja o paciente, seja a família. Isso também é gratificante de ver, a gente também precisa considerar. Perfeito. E valorizar, validar, né? Validar. É isso mesmo. É muito interessante quando a família chega com o paciente em casa de alta, né? Que ele nos liga e diz assim: ele chegou, tá ótimo, tá fazendo isso, aquilo. Aí daqui uma meia hora, não, já voltou, tá fazendo isso, como é que pode? E às vezes a família também é um estímulo para uma nova crise, também é um gatilho. Porque o Sim. paciente sai, às vezes o paciente, quando ele recebe essa alta, ele já fica pensando: ai meu Deus, como é que vai ser? A minha mãe vai continuar fazendo isso, o meu pai, o meu irmão fica fazendo isso. Ela volta para o mesmo lugar, é aquele espaço que não foi mudado, não foi modificado. Então, como a Mari trouxe, ela está tendo vários insights ali dentro, trabalhando ali dentro com uma equipe, com vários planejamentos para ela, mas quando ela sai, ela volta para o mesmo lugar. A família, às vezes, muito adoecida, começa a sufocar de uma forma que os gatilhos vêm. E aí o paciente vai voltando, é aquela coisa, eu vou regredindo, eu caminhei, mas quando eu tô vendo que tá tudo no mesmo lugar, aquela fumaça ainda tá ali dentro de casa, vou voltar a respirar. Uhum. É tipo isso mesmo. Acaba até desanimando, né? Assim, Sim, de continuar batendo de frente com todo um ambiente que tá exatamente do mesmo jeito, né? Independente, porque assim, às vezes eu já ouvi assim, ah, mas foi ele que deixou a casa assim. Tá, mas já deixou. Aí só porque foi ele que deixou assim, aí ninguém vai mais mudar? Aí vai continuar assim? Né? Porque ele deixou a casa assim, vamos dizer, né? O fulano com determinado tipo de transtorno, por conta desse transtorno dele, ele deixou a casa, clima familiar, instável, difícil, tenso, preocupante, enfim, desconfortável, certo? Aí ele foi se tratar. E aí ele retorna. Mas aí toda a atenção vai voltada para ele, porque foi ele que deixou a casa daquele jeito. Tá bom, mas aí a ordem de quem deixou, quando deixou, como deixou, não vai fazer diferença se a pessoa foi se tratar, mas a família optou por manter-se do mesmo jeito, né? E é interessante, assim, que eu também me pacientes que quando entram em contato com a ideia de vai voltar para casa, eles ficam realmente um pouco, assim, se pegam meio sim. despreparados. E agora, como vai ser? Eu vou voltar. E agora? Às vezes eles até ficam, ah, mas já tá bom o meu tempo aqui, já tá pra minha alta e tal, eu quero minha alta. Ficam nesse movimento. Mas quando vem assim, ah, você vai ter alta, é aquela coisa. Eu pedi tanto uma coisa, mas quando a coisa chega, eu não estava tão bem preparado para receber. Mas que fica nessa preocupação também. Mas será se minha família se tratou? Mas será se. E agora? Como é que vai ser? Porque eles também têm medo de retornar. Né? Então tem essa preocupação, porque depois que a família conhece o hospital psiquiátrico, ali eles já estão meio que. É tipo assim, né? Qualquer coisa eu já sei onde é que eu deixo. É, Eu já sei onde é que eu Exatamente. levo. e vai. Alguns, inclusive, quando se Sim, sentem mal, assim, realmente como a Iris falou, né? Se desorganiza, eu vou pra lá, porque eu sei que lá eu vou respirar aqui sim. que não tá dando. Então, tem um movimento também do paciente de voltar por um propósito, né? Então, tem todas essas nuances que realmente são muito singulares e que realmente são muito da especificidade do caso, da família, daquela realidade, mas que não tem como exatamente exigir determinadas coisas, como que um esquizofrênico siga aquelas regras que se ele não fizer, vai ser realmente desagradado, não vai conseguir o que ele tanto quer, porque a gente vai estar colocando algo de uma forma talvez até utópica, né? A gente precisa entender também qual é o limite daquela pessoa, qual é o potencial, até que ponto ele consegue, até que ponto não. E é isso também que a gente vai trazendo essa compreensão para a equipe, porque como a Elis falou, muitas vezes a equipe também quer responder à demanda, né? Mas nem sempre vai ser possível. E
e essa família do que um dia aquela pessoa foi, ela não é mais, né? Como ela era, o projeto de vida que aquela família teve para aquela pessoa, não vai ser exatamente como se pensou. Pode ser de outra forma. Até porque quem pensou nem foi a pessoa. Quem pensou inicialmente foi a família. Isso. Então, não tem como a família. Aliás, ter tempo que a família acaba exigindo, mas não é o saudável que a família quer exigir. Que aquela pessoa cumpra uma expectativa que nem foi aquela pessoa que criou. Exatamente. E aí o que acontece muito. E assim, que fique claro, não estamos aqui julgando, nós estamos realmente aqui discutindo a realidade que muitas vezes acontece, né? Nosso objetivo realmente não é que a gente está dizendo que a culpa é de um ou é de outro, Não, de forma Forma alguma. alguma. É realmente a gente está trazendo aqui, na verdade, as informações de casos reais para que vocês que estão aqui nos acompanhando, que estão aqui assistindo esse episódio, possam entender e possam se conscientizar do que vocês também podem fazer para ter uma vida mais leve, ter um ambiente familiar mais leve. Não é questão sobre quem ou em que momento foi culpa de alguém, mas é que realmente são situações em que se esperam muito do outro que não cabe, né? Então, realmente, a gente Sim. está aqui trazendo casos para mostrar para as pessoas que elas possam olhar para si e também entender qual o papel dela diante da cura do outro. Sim, Cura, a gente vai entender que é um aspecto de uma melhor qualidade de vida. exatamente, Mari. Né? E assim, o que a gente muito vê dentro das internações é a família se sentindo culpada, né? E é interessante você trazer essa fala e dizer, não existe uma culpa velada ali. Ah, foi porque naquele momento eu não fiz isso. Ah, eu não prestei atenção a isso. Não existe uma culpa. Uhum. Essa culpa não existe. Existe ali uma família que precisa se tratar junto com esse paciente. Quando a Lari diz, eles a família se tratando, é um outro universo, claro, isso é muito bacana, mas ainda não é 10% da nossa realidade. Isso é uma família, É. né? É uma família. Eu me lembro de uma fala de um paciente que ele disse assim: Olha, mãe, aqui tá tão bom, eu faço tanta coisa aqui que eu quero que vocês venham para cá também. E a família ficou desesperada. E a família falou comigo assim: Olha, ele tá dizendo que vai passar uma semana aí. Não, não, a gente não vai, não. Ele, você vem sim, aqui é muito bom. Você trabalha nas terapias, você faz não sei o quê, a família. Né? Tipo assim, eu não tenho problema nenhum, né? Não, ele precisou se tratar, mas eu, normal que sou, muitas aspas, né? Estou muito bem, obrigada. Muito E é interessante muito isso. importante reforçar isso, né? Que não é buscando culpados, não é criticando ninguém, mas é realmente para trazer um entendimento para a sociedade de forma geral, de que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque hoje, na atualidade, assim, é muito comum a gente ter alguém na família que tem alguma condição, seja qual for o transtorno, e não necessariamente precisou chegar a ponto de uma internação e que tem os desafios de lidar ali com aquela pessoa. Sim, Ou até mesmo a condição que possa estar vivendo, seja por até uma questão de saúde física, clínica, não só sim, mental. Para quem convive, exige muito da saúde mental. Então, a gente está envolvido diretamente em todos os fatores, elementos das nossas áreas da vida que perpassam a nossa saúde mental. Então, e quando eu falo sobre família, a gente está falando sobre uma realidade que é uma instituição, né? A É gente uma está instituição. falando de um elemento que é social. Então, a gente precisa trazer esse olhar para a sociedade de que é importante cuidar da sua saúde mental, não só de uma pessoa especificamente que tem uma condição já pré-determinada ou mais claramente perceptível, mas quem está ali junto também, porque adoece junto, a gente adoece em conjunto, não tem como dissociar, não tem. exatamente. Até porque se eu tô ali na minha família é porque provavelmente eu amo aquelas pessoas, né? Sim, Então é claro que algo que acontecer com ela vai me afetar. E Verdade. eu vou querer fazer algo para mudar aquilo, ou para pelo menos amenizar aquilo, né? Só que tem coisa que não cabe, e tem coisas que cabem, mas precisa que eu também faça em mim. Uhum. E não só exatamente. proporcione para a pessoa, mas que eu faça em mim, né?
Até porque se a gente não fizer primeiro na gente, a gente não vai conseguir fazer no outro. Então, para até mesmo a gente dar um suporte, cuidar da gente, de alguém, e nós, enquanto profissionais, precisamos disso, né? Demais. A gente precisa estar bem primeiro, a gente precisa se cuidar primeiro. Não só eu preciso ir para o outro primeiro. O outro, por mais que ele tenha ali sim uma condição válida, mas você está em condições para isso, né? Você se sente bem, eu preciso pedir ajuda. É importante reconhecer os nossos próprios limites também. Perfeito. Exatamente isso. E aí, pergunto para vocês, o que que fez vocês irem para essa área, né? Porque a psicologia tem a escolar, tem a hospitalar, mas em outro aspecto, sem ser o psiquiátrico, naquela coisa do hospital mais geral mesmo. Tem RH, tem o consultório, nossa, tem muitas possibilidades. Por que a parte mais voltada para os transtornos psiquiátricos? Alguma coisa tem, né? Mas, no meu caso, assim, eu sempre me interessei, e na verdade, assim, sempre entre aspas, né? Na verdade, na metade ali do curso de psicologia, isso já foi me atraindo. E é o período que a gente vai entrando em contato com esse universo, né, da psiquiatria. E que também foi me estimulando esse olhar da psicologia enquanto saúde e enquanto realmente a questão da saúde mental no quesito psiquiátrico. Olhar realmente para esses transtornos, o que que traz ali com essas realidades mesmo. Então, na metade da faculdade já foi me atraindo, só que eu não comecei por lá, né? Eu comecei pela RH. E aí, então, depois os nossos caminhos se cruzaram, né? E a gente, Estamos e a aqui. gente é, compartilhou desse universo, né? E nós três nos encontramos e foi um encontro maravilhoso. Mas que sempre eu pensava nisso, como é que era, então, essa questão do transtorno mental? Como era até por algumas questões pessoais mesmo, né? De pessoas que eu conheço que têm vivem essa realidade. E que eu tenho e tinha já, mesmo enquanto estudante, essa questão de trazer essa qualidade de vida para a pessoa, né? De ela ser percebida como ser humano, de ela ser validada ali também dentro da sua possibilidade. E que eu não sabia como era exatamente estar no universo da psiquiatria. Até na faculdade a gente tem a vivência, mas também foi muito pouca, Ah, né? acaba sendo superficial, porque é Superficial. por um momento, né? Isso, e acaba não sendo tão profundo, né? Então, estar na ala psiquiátrica ali na faculdade foi já me estimulando mesmo para essa visão, mas que entendi que tinha que esperar mais um tempo. Mas eu não perdi isso de foco, porque essa visão de saúde, psiquiatria, saúde mental, também era o que realmente brilhava nos meus olhos. E que eu queria ver ali na prática como era também trazer essa autonomia da pessoa, né? De ver essa pessoa, por mais que ela chegue ali fora da sua realidade, mas que ela pode tornar ali naquele possível que ela vai chegar. Então, é realmente trazer o do humano mesmo. É isso mesmo. Eu sou muito suspeita para falar de saúde mental. Assim, eu já trabalho, antes da graduação, eu já trabalhava com autismo. Lá em 2000, eu já trabalhava com autismo, né? Então, assim, eu vim só me aperfeiçoando. Quando eu entrei na psicologia, eu já sabia o que eu queria. Eu sempre quis trabalhar com saúde mental. E aí, quando eu cheguei para fazer a pós, eu fiquei entre saúde coletiva e saúde mental, especialização, né? E aí fui falar com um dos meus gurus, né? Meu mestre. E aí ele disse, Elis, faça saúde mental porque é a sua praia. E eu sempre fui vista como fora da curva, então, né? Então, assim, eu gosto, amo aquilo que eu faço, eu sou apaixonada. E os transtornos mais graves é o que mais me desafia, diz assim, que é único, que eu tenho que ter um plano ali, um PTI para ele, específico para ele, ver essa pessoa além do transtorno, aquilo me fascina. Assim, se eu tirar o pé do chão, tá? Estaremos aqui. Não, por Vai me favor, ajudar. não me deixe. Puxadinha de volta. Dá uma puxadinha. Então, assim, eu sempre tive dentro dessa área, gosto dessa área, não consigo me ver fora dela. Eu não consigo me ver assim, sem estar trabalhando com os transtornos, com algo mais
que a gente só consegue ver dentro do hospital, né? Tem alguns que a gente só vai conseguir ver lá. E é isso que me fascina, Sim. né? Porque não chega na clínica, né? Não chega. Não chega no consultório. Não Chega por um instante, mas não sustenta. Não sustenta. E é lá que você vê, porque você vê o que é daquele paciente quando ele volta. Eu fico fascinada quando ele sai do surto, que ele começa a se perceber onde eu tô, arruma meu cabelo, ó, eu gosto desse perfume, é essa roupa que eu gosto. Eu fico fascinada com isso, porque eu disse, pronto, é essa pessoa. E aí ele começa a voltar, e aí traz aquela consciência corporal, não, eu tenho que me. Porque na saúde mental nós sabemos, né? Os instintos. Então, Sim. quem trabalha, a gente que trabalha com isso, a gente sabe. E aí, quando ele começa a ter essa consciência do corpo, do que ele não quer mais, do estigma que ele passa, do sofrimento que ele passou, e às vezes, até quando ele vê alguém que está surtado ali, que ele saiu do surto, ele diz assim: eu cheguei daquele jeito ali, É né? verdade. Eu É cheguei incrível. daquele jeito ali, doutora Elisa, aí eu. Chegou. Meu Deus, o que que a senhora fez? Eu te acolhi. Né? Então, doutor, ele está fazendo isso. Deixa ele fazer. Não tem como a gente barrar aquilo ali. Ele precisa passar por isso. E às vezes eles ficam olhando pro outro, meu Deus, não sei o quê. Mas quando ele estava lá, né? E aí essa consciência que ele traz, eu fico fascinada. Quando ele volta, quando me liga dizendo assim, ó, olha, eu tô tomando minha medicação. Gente, isso é um ganho que É. não paga graduação, pós e, enfim, os diplomas, né? Esse é o nosso trabalho. Gratificante, É. né? Saúde Verdade. mental. Para mim também foi bem parecido com essa sensação da Elis, né? Nossa, Sim. né? Desse desafio, dessa coisa que fascina, de querer realmente poder colaborar, proporcionar para essas pessoas uma melhor qualidade de vida, né? Uma autonomia, enfim, um acolhimento, uma compreensão. Mas assim, o que no meu caso, o que mais me fez direcionar é que desde o começo da psicologia, eu sempre fui aquela pessoa de gostar meio que de ser do contra, mas do contra de uma forma positiva. Porque todo mundo, pelo menos na minha turma, assim, que eu me lembro, era muita gente falando muito assim do RH, ou consultório, ou colégio. Eu lembro muito de ter esses três pontos. Eu lembro muito de realmente o pessoal falar muito desses três pontos: RH, colégio, consultório, né? Aquela coisa do particular. E o que mais me chamava a atenção era trabalhar dentro de presídio. Eu nunca ouvi ninguém falar que ia para dentro de um presídio. Ser psicóloga, né, dentro desse contexto. E aí de fazer um concurso, enfim, né? E depois de um tempo, claro que gera aquela tensão familiar, né? De Uhum. eita, tu vai trabalhar dentro desse contexto e tal, aquela preocupação, né? A gente Sim. entende. E aí fiz um trabalho da faculdade dentro de uma casa de tratamento para dependência química e foi a virada de chave, não é aqui. Porque também é um público que as pessoas não costumam olhar, Sim. que tem tudo a ver com os transtornos psiquiátricos, que além de ser um transtorno psiquiátrico, mas também tem a questão de que as comorbidades vêm todos os outros, né? O bipolar, o borderline, o depressivo, o ansioso, tudo tem a ver. Se você atende um dependente químico, muito provavelmente você vai atender um possível depressivo, ansioso, bipolar, Não e, somente né? E por aí dependência vai as química. possibilidades. Então você trabalha em ou Vários. várias situações, né? Exatamente. Então, assim, é fantástico e é muito bom a gente poder realmente se sentir bem trabalhando com aquilo que a gente escolheu trabalhar, mas também entender que existem os limites, né? Existem realmente as recaídas, Sim. os voltar para o mesmo lugar, digamos assim, mas que também existem as conquistas, né, as evoluções, e que a gente também tem que valorizar cada uma delas, por mais que sejam, em algumas situações sejam poucas, ou em algumas situações sejam por um determinado momento, mas que são muito valiosos também, e às vezes é isso que eles também precisam, né? É dessa valorização das pequenas vitórias, porque para eles esse pequena não é tão pequena, né? Não. Ele demandou um esforço É enorme, enorme. né? Então, para mim também foi muito essa coisa do desafio, mas também do me sentir tocada,
né? Por ser públicos que as pessoas não costumam ter como a primeira opção, Pronto, não tem. né? Não, assim, algumas pessoas podem estar nos assistindo para até dizer, vale, mas eu também pensei e tal, eu trabalho com isso, mas pelo menos na minha realidade, que eu acho que também é a de É, vocês, Nossa, nós somos da né? mesma época de formação. Exato, é uma coisa que a gente não ouve as pessoas dizerem que eu escolho ir para aquela área tal, assim, da psiquiatria. E até mesmo quando eu falo que trabalho com isso, né, com psiquiatria, e que tanto os diversos transtornos, incluindo as dependências, eu escuto muito. Nossa, É, né? e aí? E Eu tu não ainda tá teria coragem, inteira. não. É, eu não teria coragem, não. Nossa, e assim, é instantâneo. Nossa! Então, assim, porque acaba não existindo realmente uma dedicação, digamos assim, de interesse para trabalhar nessa área, né? Assim, realmente, e precisa gostar. É um ponto importante. Precisa gostar, porque ali você vai lidar com diversas situações que é só na prática, né? Muitas vezes a gente vai ficar bem naquela expectativa de ter uma gratidão pelo nosso trabalho e Não. que Fora a energia. É, a energia. A energia que demanda muita é enorme. energia. Principalmente porque não é só o caso do paciente. A gente lida com a equipe, que às vezes não é interdisciplinar. A gente lida com a família, que às vezes está muito adoecida e não se percebe e só consegue perceber o adoecimento do outro e fica esperando que o outro faça toda a diferença, né? Então, fora a gente lidar com as nossas questões diante daquela situação. Exatamente. Então, é o buraco mais baixo. É, ver aquele outro numa realidade que pode ser muito próxima da gente, isso nos atravessa. É. E é preciso a gente estar com a terapia bem em dia, sabe? Uma supervisãozinha Verdade. E a também. supervisão também. Uma supervisão bem feita, porque claro que atravessa. Ninguém fica louco porque quer. Ninguém desenvolve. Hoje eu digo muito isso, né? Às vezes, quando o paciente traz, porque eu descobri um diagnóstico e eu tô. Aí a gente vai trabalhar essa questão do diagnóstico. Eu digo assim: ninguém acorda de manhã e diz, oi, sou um bipolar, hoje eu vou viver como um bipolar. Não é assim. Há toda uma questão por trás, né? Genética, enfim, vários fatores, estresse que desenvolve. Eu tinha uma predisposição e aí eu cheguei naquele ponto, veio, a doença se aproximou, né? O transtorno se aproximou. Então, assim, quando você está ali lidando com aquele outro, às vezes aquela pessoa ela tem a idade da sua mãe, tem a idade do seu marido, do seu namorado, tem a idade do seu filho. Então, você precisa trabalhar que não é o seu filho ali, mas que se lhe atravessa, você precisa trabalhar na sua terapia, você precisa procurar uma supervisão É. para poder você desenvolver um bom trabalho, porque senão você é engolido também pelaquela cultura do lugar. É só mais um que chega. Esse era meu medo maior. Não, eu não vou ser assim. Quando eu via que estavam todos ali caminhando para aquele não dos loucos, eu eu não sou dessa turma aí. Vamos virar, hein, gente, vamos virar. Aí eu começava a ser aquele louquinho que começava a virar. Ou então, ou assim, né? É só mais um. Ou, vixe, já veio o fulaninho de novo. É, né? E aí Demais. aquele paciente olha para você e diz assim, ele já chega, poxa, eu voltei, eu não consegui, porque ele gerou uma expectativa também, que ele não conseguiu cumprir. E aí quando ele chega, ele se envergonha diante da gente, porque diz, poxa, a minha psicóloga, eu falei isso, eu não cumpri. E aí é o momento da gente dizer, não, vamos lá. Se você voltou, a gente vai trabalhar. Tem algo aí que não foi trabalhado ainda. É importante a gente trazer esse acolhimento e não, como a Mari diz, vixe, fulaninho voltou, olha ali. É como se fosse um fracasso anunciado ali. Sim. E como é importante quando eu digo essa questão de gostar de trabalhar, realmente, porque essas situações vão acontecer. Possivelmente, porque, como eu falei, saúde mental a gente não tem garantia. Mas, se acontecer, a gente realmente está lá para poder fazer o nosso trabalho como deve ser, de acolher, de ajudar, vamos a partir de agora, né? Vamos daqui, então. Agora, se a gente já ficar, o paciente, antes de estar lá, de volta na sociedade, já ficar, isso aí não vai dar, não, daqui a pouco volta. Ou então, não mudou nada. Então, assim, É muito isso comum, partindo né? da gente, enquanto profissionais, isso é muito complicado. A gente não pode. A gente tem que realmente ter esse propósito de estar ali trabalhando por um objetivo. E o paciente sente. É. Ele sente, né, como é que está.
Ou até mesmo a gente, a gente não, né? Na verdade, os profissionais que veem dessa forma, de tipo, isso aqui dou nem um mês, volta, dou nem X tempo, volta. Esse paciente que vê dessa forma, ele acaba não se dedicando o tanto quanto ele podia, porque ele já tá vendo um fracasso no meio do caminho, né? E Uhum, aí talvez esse fracasso seja ainda mais dele do que do próprio paciente. sim. Exatamente. Nessa última jornada que a gente foi, né? Nós fomos, eu lembro de uma fala de um profissional, ele falando que é importante que a gente acredite também nesse sucesso. Porque, pensa, você sai daquela internação, você sai de dentro daquele tratamento, independente, e aí daqui a pouco volto. O seu paciente, ele sente, né? Ele sente que você também, mesmo que você não fale, ele sente que você não está acreditando nele. E é preciso você dar essa carta branca para ele, porque é dele, é do processo dele. Quando ele sai, ele vai estar no palco dele, é o que a gente mais falou aqui. Ele vai estar na casa dele, no quarto dele, fazendo as mesmas coisas. E talvez esse ambiente não foi modificado, É, né? Então é importante a gente também acreditar na reabilitação desse paciente. O Uhum. nome já diz reabilitar, né? Autonomia para isso, para que ele tenha essa qualidade de vida. Porque se eu não acredito, poxa, nós que estamos na clínica e aí, né, trazendo outras vertentes, se você não acreditar na viagem daquele paciente, que você pode acompanhá-lo sem modificar ele, sem modificar o ambiente dele, se ele não sentir que você está ali como acompanhante, ele não sustenta, porque você não está ali. É importante você estar ali. Não é que a demanda seja sua, mas é aquilo que a gente faz muito bem, que é a escutativa. Sim. Aquela pessoa saber que você está ali escutando ele, né? É uma escuta, não é só um ouvir. Há essa diferença. E no consultório, isso também precisa ser muito lembrado, né? Realmente, como ele está falando, de que o paciente ele vai estar ali na sua vulnerabilidade também, quando está diante da gente no consultório, não somente num contexto de internação psiquiátrica. E que se ele sentir realmente um mínimo de falta de acolhimento, ou de um certo, que possa existir uma não compreensão do que ele está trazendo, ele realmente não vai também querer estar naquele lugar, né? E faz sentido. Por que que ele sim, vai querer estar naquele lugar? Então é muito importante essa disposição, de fato, genuína, para que ele se coloque de forma verdadeira nas questões. E que isso faz com que realmente o torne humano, né? O torne humano na sua subjetividade, consiga de fato trazer ali o que é dele, e que isso vai sendo realmente também essa caminhada gradual. Porque a cada encontro ali na terapia semanal uma porta que se abre que a gente não sabe o que vai vir. uhum, Mas que é o universo realmente do paciente, que para ele vai ter um sentido. sim, é verdade. E queria até que a gente pudesse também dividir de uma forma mais superficial, né, para não ter uma identificação direta de quem poderia ser, mas assim, de um caso assim que possa ter marcado para vocês assim nessa trajetória, que não seja tão recente, que não seja tão detalhado, para não ter uma identificação direta, né? Mas assim, porque a gente foi conversando, eu fui me lembrando muito de um caso, e os casos sempre têm uma forma que marca a gente Sim. e que ensinam a gente em diante, né? Para situações em diante. Que tem muito a ver com essa coisa da família, né? Assim, da falta de percepção que a família muitas vezes tem de cuidar de si, né? Era um paciente que tinha o transtorno adictivo, né? A questão dos vícios, e morava só essa pessoa com a mãe. E simplesmente muitas internações, muitas tentativas, já tinha aquela coisa meio da descredibilidade. E depois de uma internação, de uma determinada internação, essa pessoa realmente virou uma chavinha, viu que realmente não aguentava mais. Essa pessoa mesmo não aguentava mais. Tanto o sofrimento próprio, mas de ver realmente também o sofrimento dos familiares, principalmente da mãe, que era com quem morava os dois, né? E resolveu realmente
entrar de cabeça no tratamento e mudar os hábitos, enfim. E tava conseguindo ficar limpo, dando uma estabilidade legal. Só que a mãe já tinha se acostumado com o caos. Aquela mãe, a vida dela já girava em torno daquele filho. E ela não estava conseguindo lidar com o filho, que antes ela se dedicava 100% do tempo a ele, porque ela já era uma pessoa com mais idade, então ela já não já era aposentada, enfim, já ficava mais em casa mesmo e se dedicava tudo a esse filho. Tanto a ficar atenta se ele, como é que ele estava para saber se ele estava usando ou não, para saber se interna ou não, mas também assim, questão de marcar médico, de acompanhar a medicação, enfim, a vida dela era dedicada a esse filho. O principal papel da vida dela era mãe, ser Uhum. mãe. E quando esse filho, ele passou a ter uma autonomia de trabalhar, ter uma rotina, é, ter os próprios desafios, vencer os próprios desafios, e já não ser uma pessoa tão dependente da mãe, a mãe começou a adoecer de uma forma em que ela não se via mais útil dentro daquela relação. Cordão umbilical foi cortado, né? E ela não soube lidar. E aí ela começou a pressionar, achar mil e um problemas até acusar de que tinha voltado a usar substâncias porque estava estranho. Ela nem sabia dizer o que era o estranho, mas de Uhum. que estava estranho, né? Então, assim, depois que ela foi se percebendo, né? Ela entrou em contato com algumas pessoas para solicitar ajuda, e aí, a partir dessas ajudas que ela foi recebendo, ela foi parando para pensar, mesmo sem em alguns momentos, sem ela fazer por acreditar no que estava sendo dito pela pessoa que estava ajudando. Ela ainda assim tentava fazer, e ela via que tinha sentido, mesmo ela não concordando, ela foi vendo que realmente as coisas iam mudando. E aí depois ela passou a ser uma mulher que faz muitas viagens com um filho que é um adicto em recuperação. E não mais uma mãe que sofria com um filho adicto para uma mulher, que também é mãe, mas primeiro é mulher, Uhum. que usa os seus bens financeiros para fazer viagens. Então, assim, é muito bacana, né? É uma situação que aconteceu já há muito tempo, mas que me marca muito porque mostra mesmo essa questão de como a família adoece e que faz diferença essa família ter esse autocuidado para, digamos, repassar, transmitir para o outro, né? E que muitas vezes essa relação de codependência, ela de fato é É. desenvolvida. Seja qual for o transtorno, seja de um transtorno adictivo ou não. Mas que a família ela vive ali meio que em função, de fato. E esquece que existe um ser humano ali, né? Existe uma mãe, existe uma esposa, que antes de ser esposa é uma mulher, e assim por diante. Mas que é importante a gente lembrar, né, que cada pessoa tem o seu lugar ali, tem o seu papel, para não esquecer do seu espaço também enquanto ser humano. Eu me recordo do caso também, né, que tem um pouco semelhança, porque por eu acompanhar de perto em relação a essa questão familiar, porque a situação meio que chegou de paraquedas, né, no colo, assim, de todos, quando a situação do familiar veio à tona em relação ao transtorno adictivo. Mas a família se permitiu, né? Ser cuidada, se permitiu entender o processo, até mesmo para compreender esses espaços, né? Aqui é a pessoa que está se tratando, aqui é a família, aqui é um, aqui é outro, para entender realmente os personagens. E tem uma diferença, né? E foi perceptível a diferença à medida que essa família também foi se envolvendo no seu processo de autocuidado. E que à medida que a família se cuida, esse benefício também chega lá nessa pessoa que é a pessoa com o transtorno, né? Digamos assim. Então, o benefício é para todos, transborda, né, à medida que isso acontece. Então, pude ver essa situação na prática, na realidade, porque é o nosso desejo, né, enquanto profissionais. Mas quando você vê acontecendo, a gente também é gratificante, né, para a gente perceber que
tá, a gente também colaborou para a família, né? A gente não só colaborou no sentido de entregar para a família a pessoa tratada, mas de colaborar com a família especificamente. Sim. Assim, o meu caso é uma demanda grande de amor. Esse paciente me ensinou, né? Hoje ele já faleceu, mas ele me ensinou o que é saúde mental. Foi a virada de chave, assim, eu disse, é isso mesmo. Se eu tive alguma dúvida, era isso. Porque, assim, eu tinha uma sintonia com ele, assim, tudo que eu podia fazer para ele, eu fazia. Ah, fui chamada de algumas coisas, mas tá tudo bem. Eu já esperava, né? Foi julgada, Eu fui né? julgar, você vai fazer isso, meu Deus, que maluquice é essa e tal. Mas era o que eu podia proporcionar a ele, né? Paciente esquizofrênico, já faleceu e tal. E era assim, foi o meu bem-querer. Assim, eu tinha uma demanda de amor enorme por ele. Claro que eu me tratava, viu, gente? Tudo na terapia. Mas ele me atravessava porque ele era ele, né? Eu gosto muito de música, eu toco percussão e ele sabia tudo de percussão. Ele disse, ó, Baden Powell falou no ano tal, a música tal. Ele foi isso daqui. Caraca, eu ia lá pesquisar. E era isso, né? Quantas vezes nos corredores eu saí batucando na mão o pandeiro, ou então levei os instrumentos. E assim, ele foi o cara que me ensinou o que é saúde mental. Eu entendi a partir dele realmente que o que estava no manual, nem tudo eu ia conseguir seguir. Porque o manual é muito lindo, né? O manual tá ali, você olha, vem cá. Você comprou algo, você compra algo, fugindo aqui do paciente, e aí você olha o manual, tá ali tudo bem certinho. Mas nos transtornos, né, dentro da psiquiatria não é assim, não tem um manual. É um a um, é caso a caso, é o subjetivo daquele paciente. Aquela subjetividade é o que ele consegue entregar. E ele tava lá, já tinha tirado o pé do chão mesmo, já tinha atravessado o espelho, não peguei ele, já peguei ele já, a doença já bem, né, já várias crises. Nem ele sabia mais quem era e de onde vinha, ele veio de vários países, de vários lugares, eu achava lindo aquilo dali. Né? Então, assim, foi ele que me ensinou. Ele que me ensinou, e até hoje, quando eu lembro dele, lembro com muita saudade, porque foi algo que eu passei muito tempo para acreditar, né? Assim, ele foi muito significativo para mim, ele foi muito importante. Quando eu cheguei no hospital, né? Quando eu cheguei para trabalhar mesmo dentro da psiquiatria, ele veio para mim como presente. Eu disse, pronto. Eu tenho muitas dessas coisas, não. Isso não vem aleatório. Quando chega um desafio para mim, eu penso logo assim: isso não veio à toa. O que que é, hein? Qual é a lição dessa vez? Eu tenho muito isso. E aí eu encaro aquele dali com todas as barreiras e a gente vai lutando sobre isso. Então, esse paciente me atravessou demais, demais, até hoje. E tem até a ver com o que você estava dizendo aí que foi chamada de algumas coisas, por você tentar Sim, seguir aquilo que você acreditava que poderia sim, trazer uma leveza para aquela situação daquele paciente, né? sim. E aí eu acho que tem até a ver com a questão de das pessoas realmente tentarem ir mais pelo lado do transtorno em si, e quando alguém vê mais o lado humano dentro de um hospital psiquiátrico, causa um estranhamento, né? É, Você vai fazer isso pra quê? É porque, além da esquizofrenia, tem um ser humaninho aqui. tem, E Sim, aí eu tô tem, agradando o ser humaninho e tem. não o adorei. Exato. transtorno, né? É É muito isso. bacana. E realmente, assim, Elis, você tem muita. Essa é uma marca muito sua mesmo. De, de sempre se direcionar para essa pessoa adoecida, por esse lado humano, de uma forma muito descontraída, muito leve, Sim. muito assim, que às vezes dentro do hospital psiquiátrico, os outros profissionais têm dificuldade de assimilar, porque às vezes se torna muito mecânico, É se isso. Isso, e torna uma aí sou coisa muito de passo a estranho. passo. Sou estranho, né? É, esse era o meu. É o que eu sempre digo. Eu tenho medo de deixar de ser humana. Toda vez que eu encontro um desafio como esse, eu disse, eu quero ser humana cuidando de outro humano. Se eu entrar nesse modo mecânico, eu não quero. Eu não consigo trabalhar, eu não sei trabalhar. Eu vou travar e eu vou entregar. Eu disse, não, esse desafio não é para mim. Eu sou muito intensa, né, naquilo que eu faço. Eu preciso sentir para fazer sentido. Eu sempre falo isso. Até quando eu indico algumas coisas, né? Eu digo, olha, por que não, dentro desse contexto dessa viagem, você pense sobre isso.
eu faço algumas coisas, porque assim, eu preciso sentir. Porque você falar de um lugar que você nunca andou, que você não sabe como funciona de jeito nenhum, isso, coma fígado todo dia. Eu odeio fígado, né? Claro que a pessoa sente que aquilo dali, não, né, isso talvez fosse interessante. Eu trago até isso como exercício físico, né? Atividade, eu sempre fui muito, né? Vocês me acompanham aí, vocês sabem um bocado de coisa e um pouquinho mais. Então, eu sempre trazia para os meus pacientes, né, que têm transtorno de ansiedade, olha, atividade é indicada, eu trazia artigos, trazia coisas para que eles fosse comprovado, mas eu não sentia, não fazia sentido para mim ainda. E aí, Você quando dizia mais por estudos do que por experiência, né? Sim. exatamente, eu não, ó, interessante, os estudos apontam, a pessoa, não, eu não consigo e tal. E aí hoje, quando eles trazem, e alguns estão muito firmes dentro dessa, e aí eu trago a minha experiência, né? Eu digo assim, pronto, eu precisei sentir. Hoje, quando eles trazem, eu digo, olha, não são só os estudos, parece que há uma diferença ali, sem eu precisar dizer tudo que eu faço, mas ele percebe ali. O que eu mais aprendi dentro da clínica é seja verdadeiro com seu paciente. Quando a gente, no hospital psiquiátrico, seja verdadeiro com ele, ó, você não vai sair. Eu sempre dizia, nesse momento não é o momento da alta. E eu disse para todo mundo que eu sou psicóloga e eu disse que não. Você saiu me chamando até de santo, né? Mas aí ele voltava realmente. Eu percebo que, porque Mas o vínculo não era cortado, né? não Pelo era. contrário. Eu não lido para o meu paciente. Não tem esse movimento de. Não. Não. Essa sou eu. Foi o que eu aprendi dentro das minhas supervisões, dentro da clínica. E essa sou eu. Não consigo ser diferente. Não dá. Não sou eu. Tem uma frase, você foi falando, eu fui me lembrando, é a frase de Jung, que é até, assim, de certa forma, clichê, mas para mim é a que realmente resume o que a gente está falando aqui, né? E a nossa proposta na nossa forma de trabalhar, que tem muito o que ele está falando agora, que é domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja uma outra alma humana. E aí você alcança muita coisa a partir disso, né? Sim. Sem dúvida, porque realmente não vai ter como a gente estar lá. Peraí, deixa eu olhar aqui no manual. Não, manual Deixa eu diz olhar o aqui quê? no. Tudo bem, a gente tem técnicas, a gente aprende na parte teórica, a gente tem essa base, né? É fundamental. Assim como as nossas supervisões, mas a gente não esquecer também que a gente é um ser humano e que em algum momento isso é, precisa ser validado, sim, né? A gente pode sim estar ali como ser humano e que em algum momento a espontaneidade vai vir e é interessante até que surja, né, diante do paciente. Você não vai estar deixando de ser a profissional ou até mesmo desvalorizando o seu papel enquanto profissional de forma alguma, mas vai estar dando o seu toque pessoal, né? Quando a Elis fala, a gente conhece a Elis, a gente sabe da identidade realmente, né? Enquanto profissional dela, da pessoa também, mas que justamente fala daquilo que é único, né? Que é singular e que é importante estar lembrando, a gente precisa lembrar disso, né? Que somos humanos e que em algum momento a gente também não vai saber, a gente não vai saber exatamente e a gente vai se sentir um pouco despreparado dependendo da situação. Tá Sim, tudo bem, a gente também está no processo de aprendizagem, né? E que isso é o que também nos constitui, as experiências, né? exato. Exatamente, a gente está nesse mundo para aprender todo dia, né? Todo Então, dia. não tem como, por mais que você seja a pessoa mais estudiosa, a pessoa que está em constante evolução de conhecimento, mas ainda assim a gente nunca vai estar sabendo de tudo. Então, é se permitir a realmente a aprender, a estar sempre no lugar de aprendiz, né? Sim. Das coisas desse mundo, Não está nesse lugar do suposto saber, né? ou de saber de tudo. Né, Ari? Meninas, eu acho que todo mundo já deve ter percebido que somos apaixonadas pelo que Não. fazemos. Sim. Se deixar, a gente vai aqui, ó. E não acaba mais. Não, não acaba. Né? E são as trocas de experiências, e os momentos que a gente trabalhou juntas, e é o Sim. momento que a gente seguiu, cada um no seu caminho individual, mas ainda dentro da mesma área, Sim. né? Então, assim, a conversa ia
para mais de horas, e horas e horas. Mas eu agradeço muito vocês por terem aceito esse convite. Para estar aqui, dividindo um pouco da experiência de vocês, um pouco da história de vocês, um pouco de quem são vocês, né? Para todo mundo que está aqui acompanhando, ter esse contato, ter essa informação, né? De como é trabalhar com os transtornos psiquiátricos, porque existem muitos estigmas. Existem muitas dúvidas, existe muito daquele olhar de, eita, você trabalha no hospital psiquiátrico, né? Assim, aquela coisa bem que assusta, né? E Uhum. tudo, porque ainda tem muito estigma Tem. mesmo. Então, eu acho que essa nossa conversa, com certeza, é uma conversa muito importante para as pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando. Então, muito obrigada pela Ai, disponibilidade. obrigada Muito a bom ter você. vocês aqui. Foi ótimo, um prazer enorme, Eu certo? que Tricotando agradeço, aqui, né? Mari. Agradeço o É convite, né? muito bom estar. Nós, Né? quando estamos juntas, é sempre Estamos muito unidas maravilhoso. aqui. E que falar sobre saúde mental é realmente brilho nos nossos É, olhos, né? Assim, é muito satisfatório falar sobre, porque a gente vivencia realmente ali na prática, né? Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, é muito importante. Validando isso mesmo, né? Quebrando estigmas, porque a gente precisa quebrar mesmo estigmas, que precisa falar mais sobre saúde mental e que a gente vê cada vez mais a sociedade adoecida. Então, falar sobre, tirar dúvidas, porque muitas vezes os estigmas são realmente criados, né, Falta de por informação. falta de informação e acabam fortalecendo os preconceitos. Então, quando a gente traz essas temáticas e que esse podcast maravilhoso, né, que a gente pode levar essas informações também para a sociedade, estimular esse conhecimento, é satisfatório demais. Então, eu que agradeço. Né? Muito feliz por estar aqui com vocês, falando sobre um tema que é muito prazeroso pra gente. só você mesmo, viu, Mari? Assim, quero agradecer, né? Porque assim, é sempre bom encontrar vocês. Seja qual for o contexto, é sempre bom. Isso é saúde mental, É, Sim. né? Você está com quem você gosta, falando de coisas interessantes, vivenciar realmente. A gente tem muitas receitas, empatia, blá blá blá, não sei o quê, mas o que que eu estou vivenciando mesmo, né? Se nós trazemos o simples, nós também temos que viver esse simples. Senão não faz sentido para mim. E é isso. perfeito. Verdade. Muito bom. Então, eu quero agradecer também a vocês que estiveram aqui acompanhando mais esse episódio do Pode Ser Mais Leve, com essa conversa riquíssima, muito valiosa, com muita informação, que é realmente trazendo muitas sugestões e muito conhecimento para você perceber que a vida realmente pode ser mais leve. Obrigada e até a próxima.